Leitura Bíblica Anual de número 34, de 19 de fevereiro. Números 4, do versículo 21 até o 28. As responsabilidades dos gersonitas. E o Senhor disse a Moisés: faça também o recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas. O que devem fazer é carregar a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço, todo o serviço deles, tudo que devem fazer e carregar estará sobre a direção de Arão e de seus filhos também. Designe como responsabilidade deles tudo que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Números capítulo 4, do versículo 29 até o 33, vai falar sobre a responsabilidade dos meraritas. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço do tabernáculo, da tenda do encontro. O que eles deverão realizar? Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles da tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Números capítulo 4, do versículo 34 até o 49, vai falar sobre o recenseamento dos sacerdotes. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas, conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas, que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciadas por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço na tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseado dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para trabalhar na tenda do encontro. Todos eles vieram a servir e carregar a tenda do encontro. Somavam um total de 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado
o seu trabalho foi dito que deveria carregar, o que deveria fazer. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo capítulo 40, do versículo 16 ao 33. O tabernáculo é concluído. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado. No primeiro dia, mês do segundo ano, Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, ao lado de fora, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda de encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam a água para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Números capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Arão prepara as lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha ordenado e mostrado a Moisés. Êxodo capítulo 40, do versículo 34 e o 35, vai falar sobre a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Números capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 17. Ofertas trazidas ao tabernáculo. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas, trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder, e uma carroça de cada dos 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregues os levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles.
e 4 carroças e 8 boi aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as prepararam diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação ao altar. Naquilo que 560 gramas. A oferta no primeiro dia, Naasson, filho de Amidab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. E a oferta dele foi um prato de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 cordeiro e todos, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois. Os 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Agora, a partir do versículo 18 até o 23, vai falar sobre o segundo dia. Natanael, filho de Zuar, líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Números capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29, vai falar sobre o terceiro dia. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifícios de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Número 7. Do versículo 30 até o versículo 35 vai falar sobre o quarto dia. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos
como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Agora, o Números capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 41, vai falar sobre o quinto dia. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para aspersão de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo. E também oferta de cereal. Conforme uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano como holocausto. Agora um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. Na continuação de Números 7, do versículo 42 até o versículo 47, vai falar sobre o sexto dia. No sexto dia, Elisaf, filho de Deduel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Continuando, Números capítulo 7, do versículo 48 ao 53, vai falar do sétimo dia. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 kg e 500 gramas e 60 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário, conforme cada um, conforme cheio de farinha amassada com óleo, e também a oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto. Um bode como oferta pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Agora, número 7, versículo 54, para encerrar até o 59, fala sobre o 8º dia. No 8º dia, Gamaliel, filho de Bedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata e 1 kg de 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas. Ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. A mesma oferta, o mesmo peso, Números do versículo 60 em diante, até o versículo 80,
84, foram levados a mesma oferta. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone e líder de Benjamim, trouxe a mesma oferta, a mesma quantidade. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e líder de Dan, também trouxe a sua oferta, com os mesmos pesos, conforme o peso do santuário, e ofereceu a oferta. Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Azer, trouxe também a sua oferta nas mesmas características, a bacia de prata, o incenso, ofertas aromáticas, o trigo amassado com óleo. No 12º dia, Airã, filho de Enã, o líder de Naphtali, também trouxe a sua oferta. Na sequência, a mesma grama, o mesmo quilo, foi ofertado a oferta de Airã, filho de Enã. E no versículo 84, de número 7, tem a continuação. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas. Todos os líderes trouxeram para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia pesava, cada prato e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesava cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. E o total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano. Juntamente com as ofertas de cereal, 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que esse altar foi ungido.